Bom dia, companheiros de estudo sobre os eventos finais. Está tudo bem por aí? É sempre um prazer interagir com vocês. Como vimos no início do capítulo 20 do Apocalipse, um anjo prendeu Satanás durante 1000 anos. E agora no versículo 7 vamos ler sobre a sua soltura. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Aqui começam os fatos relacionados com o término do milênio. Satanás, após refletir por 1000 anos sobre a sua culpa e pelos pecados por ele induzidos contra os servos de Deus, o que era ilustrado pelo bode emissário no ritual israelita, terá agora a sua prisão relaxada, porque a ressurreição dos ímpios lhe fornecerá um material humano sobre o qual poderá exercer a sua astúcia. Ele, portanto, ficará livre novamente para iludir os ímpios ressurretos. Neste ínterim, em Apocalipse 21, versículo 2, o apóstolo João descreve a descida da cidade querida, onde estarão concentrados todos os justos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ornamentada como uma esposa enfeitada para o seu marido. Contemplando a descida do céu dessa imponente cidade em toda sua radiante glória, com seus muros de jaspe e suas ruas de ouro, muito além de tudo o que o olho mortal já contemplou, a hoste dos ímpios ressurretos se espanta e, apavorada, foge da cena conforme o comentário do profeta Zacarias 14, de 5 a 6. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Percebemos aqui que a prisão circunstancial de Satanás, durante o milênio, não ficará somente deserta e em trevas, ficará também gelada. Mas com a descida da Nova Jerusalém, tudo se fará novo outra vez. E para Satanás, certamente restará muito pouco tempo para ele realizar a sua última manobra, no sentido de organizar os ímpios na tentativa de reconquistar a terra. Ele sabe que está perdido, porém não desanima e buscará convencer os ímpios de que poderão tomar a cidade pela força. Vejamos o que diz Apocalipse 20, verso 8, com relação ao seu esforço final de lutar contra Deus. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Os termos Gog e Magog foram utilizados inicialmente na guerra contra Israel, vencida por Deus nas montanhas e vale de Megido, entre a Galileia e a Samaria, conforme Ezequiel 38 e 39. Por isso são aqui considerados como uma representação de todas as hostes dos não-salvos de todas as eras, e que ressuscitarão na segunda ressurreição para serem também destruídos pelo Altíssimo. Seu número é impossível de ser definido. Certamente estará na casa dos bilhões de seres humanos que um dia foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas optaram por fazer o mal. Este será o último conflito entre Deus e os que estão em rebelião contra ele. Porque Apocalipse 20, verso 9 afirma: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. A cidade querida, como já vimos, é a esposa do Cordeiro, que desce no sítio da velha Jerusalém, onde Deus abrirá um grande vale para a sua acomodação sobre a terra virgem. Zacarias 14, verso 4, se referindo a este fato e a Cristo, diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. A
Apocalipse 21 segue com essa impressionante descrição. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, 1, 9 e 10. Este é, sem dúvida, o evento mais importante do final do milênio. A descida da santa cidade, o tabernáculo de Deus com os santos que lá estiveram por 1000 anos, conforme Apocalipse 21, verso 3. Esta exposição dos fatos é resumida, mas bem compreensível no contexto do capítulo anterior, que trata do milênio. Seguindo com Apocalipse 20, verso 10, poderemos discutir o detalhamento da sorte dos ímpios. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse lago de fogo acaba sendo a superfície terrestre, convertida em um mar de chamas, que tanto consumirá os ímpios como purificará o restante da terra. Mas é com pesar que Deus destruirá os ímpios, conforme Ezequiel 33, versículo 11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão haveis de morrer, ó casa de Israel? Todavia, por causa da justiça divina, os mortos não convertidos terão de ressuscitar para compreender a dimensão dos seus erros e pagar suas contas no aniquilamento pelo fogo. Fogo que somente será eterno em seus efeitos, conforme nos ensina a passagem de Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, sabemos que estas cidades foram destruídas para sempre. Sim, mas não estão queimando até hoje. Felizmente, esta mensagem é oportuna para nós, que ainda hoje podemos decidir ficar dentro da cidade. Ainda há tempo para evitarmos o dano da segunda morte. Esta sim, para todo o sempre. Não existem vestígios de um tormento sem fim num inferno de fogo, de um inferno de fogo eterno, como sugere essa tradução equivocada do verso 10 que foi distorcida pelos tradutores ou pelos copistas, com base na falsa doutrina da imortalidade da alma. Segundo a Bíblia, só Deus é imortal, conforme 1 Timóteo 6, verso 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Assim sendo, nada impede que as almas dos ímpios recebam a justa punição pelos seus crimes e pereçam, de acordo com Malaquias 4, verso 1. Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, os queimará, diz o Senhor, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. A besta e o falso profeta certamente não passarão 1000 anos no fogo, porque isso não condiz com a justiça divina. Apenas serão jogados em um pequeno lago de fogo na segunda vinda do Senhor e morrerão. Eles, no entanto, deverão ressuscitar para pagar pelos seus pecados no final do milênio, da mesma forma como os demais ímpios, quando então permanecerão no fogo durante um tempo proporcional às suas más obras. Os tradutores certamente não levaram em consideração
o fato de que, no hebraico, a expressão pelos séculos dos séculos é idiomática, cujo significado é a completa destruição, como aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. Sua má interpretação tampouco faz justiça ao amor de Deus, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3, verso 16. Bem, não convém prolongarmos mais este vídeo. Certamente teremos a oportunidade para complementá-lo. Se está gostando do tema, dê seu joinha. Se está com dúvidas, apresente-as nos comentários para podermos discuti-las. Fique com Deus, assista a nossa mensagem musical e até a próxima, se Deus quiser.